TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. A direção da TV Candidez, do sistema MPA de comunicação, continua mantendo a sua estrutura, para que nós possamos levar até você um programa ao vivo, onde você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é a primeira terça-feira de junho, hoje é dia 3. Divinópolis ainda vive clima de aniversário. Nós tivemos 113 anos de Divinópolis no último domingo. E vamos, durante todo o mês de junho, exibir aqui algumas mensagens de parabéns. E sem perda de tempo, nesta terça-feira, eu vou agora apresentar o meu convidado desta noite, com muito prazer, no estúdio da TV Candidez, no estúdio do Amostra Grátis da Saúde. Eu recebo a presença do naturopata Ramon de Assis. Ramon, boa noite, prazer recebê-lo aqui ao vivo, no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa, onde vamos levar, mais uma vez, informação de qualidade para o público que está nos acompanhando. Tudo, é claro e óbvio, dentro da visão da naturopatia. Boa noite, Ramon. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui novamente, né, levando aí essas dicas tão importantes da saúde natural. Bacana. Na terça-feira passada a gente fez aqui uma chamada destacando, né, que vamos falar hoje sobre a questão de como cuidar de nossos hormônios de forma natural. É o tema de hoje, você pode participar conosco. Você já sabe que o Ramon tem sempre uma resposta. E ele nos ajuda aqui toda a primeira terça do mês a fazer esse programa trazendo informação de qualidade. Ô Ramon, para a gente começar esse nosso bate-papo de hoje, é possível a pessoa cuidar dos seus hormônios e de forma natural e equilibrada? Com certeza, Samuel. Primeiro, entender que, embora hormônios é um assunto que está muito em alta, né, na comunidade científica, na medicina, mas desde que o mundo é mundo, né? O ser humano e todos os outros animais são regidos por hormônios, né? Há milênios, há milhões de anos. Então, assim, a natureza se incumbe de fazer com que os nossos organismos se resolvam. Então, hoje, né, existe uma preocupação por parte até da sociedade muitas vezes leiga, de que nós dependemos de um antibiótico, né? Nós dependemos de um corticoide, nós dependemos de um antialérgico, nós dependemos de hormônios sintéticos, e não é verdade, né? Nós temos um organismo perfeito, muito inteligente e que consegue fazer com que ele se resolva sem esses artifícios tão recentes, né? Então a gente tem que entender isso. A primeira pergunta que a gente faz para entender isso é que há milhões de anos os nossos antepassados sobreviviam muito bem. E claro, com uma autonomia muito melhor do que nós temos hoje, né? Nós percebemos que as deficiências, de um modo geral, mas também das deficiências de hormônios, ocorrem hoje de uma maneira mais incisiva e muito pelos maus hábitos, pelos hábitos artificiais que o ser humano tem hoje. Mas é possível sim cuidarmos bem desses hormônios. Que, aliás, Samuel, vale a pena a gente explicar um pouco, né, sobre esses hormônios. Eu costumo dizer que os hormônios regem a vida. As pessoas precisam, antes de entender aí sobre cuidar dos hormônios, sobre reposição hormonal, precisamos entender a importância dessas substâncias que são produzidas pelo nosso próprio corpo, né?
Primeiro é isso, tem gente que nem sabe que hormônio é produzido pelo nosso próprio corpo. E né? Então, quer dizer, o nosso corpo produz essas substâncias que regem a vida. Veja só, primeiro vamos falar da saúde emocional, que a gente já trouxe aqui no programa algumas vezes, falando sobre a saúde emocional. Então, entender que, por exemplo, uma pessoa feliz, um animal feliz, né? A gente pode entender que uma pessoa que está feliz, ela pode até ter razões, né? Ela pode ter ali motivos para estar feliz, porque ela está feliz no trabalho, no relacionamento, nos estudos, porque ganhou um presente. Ela pode ter inúmeras formas de melhorar essa felicidade. Mas ela só é feliz porque ela tem quantidades de hormônios que propiciam isso para que ela seja feliz. Se ela estiver, por exemplo, com uma serotonina baixa, chamado, por exemplo, de hormônio da felicidade, não há posição, emprego, relacionamento, dinheiro e nada que vá fazer essa pessoa feliz se ela não tiver com o hormônio da felicidade em dia. Prova disso, muitas pessoas, né, questionam por que existem pessoas depressivas. Nossa, aquela pessoa depressiva tem tudo, tem um bom casamento, tem uma boa condição financeira, um bom emprego, tem tanta coisa e é infeliz, como se a nossa felicidade dependesse unicamente dos eventos, das circunstâncias ou das nossas aquisições. Não, depende fundamentalmente dos nossos hormônios. Dentre eles, como eu citei, o hormônio serotonina. Mas já que você tocou no assunto desse hormônio da felicidade, da serotonina, eu acho que tem tudo a ver também aí com um pouco da prática do exercício físico, porque muita gente parece que tem essa ligação. Tem tudo a ver? É uma forma natural de se produzir, pelo menos, da gente estar falando do hormônio da felicidade? Ótima pergunta. Na verdade, é uma das ferramentas, né? Entendendo até que a nossa sociedade atualmente, é claro que existe aí já uma preocupação, uma dedicação da sociedade em melhorar essa condição de atividade física. Mas os nossos antepassados, né, e todo o organismo animal produz melhor os seus próprios hormônios quando ele é ativo, quando ele faz uma atividade física. Eu sempre falo que um organismo animal depende fundamentalmente para a própria sobrevivência do movimento, da atividade física. Então, Samuel, excelente a sua pergunta, por quê? Porque a atividade física colabora significativamente para essa produção de hormônios. Então, uma das dicas que nós vamos passar hoje, já adiantando desde já, é que a atividade física ajuda nós cuidarmos naturalmente dos nossos hormônios. E é um dos caminhos. Então, entendendo isso, os nossos antepassados se movimentavam naturalmente para buscar comida, né? Para caçar, para pescar, para fazer ali a sua colheita, né? Mexer com a agricultura. Tudo isso exigia um movimento, exigia a exposição ao sol, que também ajuda na sintetização de um outro hormônio, né? Que é qual? O colecalciferol, hoje conhecido como vitamina D. A nossa vitamina D, que é um hormônio, é um pré-hormônio, olha só que interessante, ela é sintetizada pelo banho de sol, que está tão escasso nos dias de hoje. Não o sol, mas os banhos de sol, né? A maioria de nós trabalhamos em ambientes que não estamos expostos ao sol. E isso é um fator complicador da sintetização desse hormônio, o colecalciferol, que tantas pessoas têm deficiência da vitamina D, que na verdade é o hormônio colecalciferol. Ô Ramon, eu tenho que te fazer essa pergunta ainda no primeiro bloco, antes de terminar, antes da gente chamar o nosso primeiro e breve intervalo. E a pergunta é a seguinte: como é que a naturopatia entra dentro desse tema da questão dos hormônios de forma natural para ajudar esse paciente? Pelo menos de duas formas, Samuel. Uma delas na orientação, né? As pessoas falam, eu preciso já sabem que precisa de sol para sintetizar a vitamina D. Mas entendendo que a vitamina D é um hormônio e ela participa de vários processos do nosso corpo, dentre elas na regulação das nossas glândulas. A glândula tireoide depende fundamentalmente desta vitamina D ou do colecalciferol. Nós precisamos de tantas, para a imunidade, né? Agora no tempo mais frio, mais seco, nós precisamos de melhorar a nossa imunidade. E de novo a vitamina D participa ali do sistema imunológico, das depressões, né? Uma pessoa que
está com vitamina D baixa pode entrar mais facilmente numa depressão. Então, entendendo essa dinâmica, e aí a naturopatia entra nesse primeiro ponto, orientando o paciente, o consulente, a que, se ele tomar mais banhos de sol frequentemente, né, que pode estar inclusive associado a uma atividade física, você já vai regular de cara o hormônio, né, o colicosferol, vai regular aí hormônios como dopamina, serotonina e outros hormônios mais que vão melhorar nessa condição. Então, uma atividade física associada a um banho de sol já é uma forma ampla de cuidarmos desses hormônios. Então, e entendendo ainda, né, que os hormônios, eu falei aí da saúde emocional, né, que depende fundamentalmente dos hormônios, mas não somente, né? Por exemplo, eu gosto muito de dar um exemplo, Samuel, do animal silvestre, né? Eu dou sempre o exemplo do veadinho, que está lá na selva, lá tranquilo, pastando, feliz, relaxado. E por que feliz? Porque tem ali a serotonina. Por que é relaxado? Ele tem a dopamina, ele tem ali a melatonina, que é o hormônio do relaxamento e do sono, tudo ali nas quantidades certas para ele. De repente, esse veadinho avista, por exemplo, o seu predador, a onça. E quando ele avista, instantaneamente, né, em fração de segundo, o cérebro dele recolhe esses hormônios bonzinhos do relaxamento, da alegria e da descontração, recolhe e injeta os hormônios estressantes, que têm a sua função importante, né? O cortisol, a adrenalina, por exemplo, que vai fazer com que haja um relaxamento ou um aquecimento muscular para que aquele animal possa evadir dali, né, para poder preservar sua vida, vai fazer com que o coração dele dispare mais rápido para irrigar sangue para todo o corpo, a pupila dilatar para que a visão dele se amplie, para ele poder ter ali um recurso a mais, né? E ali ele vai fugir daquela situação. Quando ele fugir da situação, que voltar à tranquilidade, que ele não se vir mais em perigo, os hormônios, de novo, o cérebro recolhe os hormônios estressantes, que foi necessário para que ele pudesse fugir daquele ambiente, e injeta novamente os hormônios do bem, como esses que eu citei anteriormente. A questão humana hoje, Samuel, e vale a pena a gente destacar, é que o ser humano, eu brinco que ele está vendo uma onça em cada esquina, né? São as preocupações familiares, as preocupações financeiras, o medo, né? O medo da violência, o medo de tantas questões, de tanta instabilidade que a sociedade vive, uma hora uma epidemia, outra hora uma pandemia e tantas outras questões, nos faz permanecer nesse estado de hormônios estressantes por longos períodos, ou às vezes constantemente. Resultado disso, a pessoa predispõe a ansiedades ou a crises de ansiedades que tem tudo a ver com hormônio e se predispõe também a depressões e tantos outros problemas de deficiência hormonal. Então, entender que os hormônios regem a vida. O hormônio faz o nosso corpo, né, o estrogênio, por exemplo, faz o nosso corpo produzir células ósseas, que quando eles estão faltosos lá adiante, nós vamos ter uma osteopenia, uma osteoporose ou uma sarcopenia, que é a perda de massa muscular, devido ao quê? A uma baixa de hormônio. Ô, Ramon, por isso que o estresse nunca é bom, né? Nunca. Né? Ele traz esses problemas que você acabou de apontar aí. Os cardiologistas falam da questão do estresse, do problema também do coração, Exatamente. Várias outras questões. Então, tudo isso é negativo. Negativo. E a naturopatia... Não podemos viver estressados. Não. A naturopatia tanto colabora, né, no sentido destas orientações, que eu julgo serem tão importantes, mas também nos protocolos, né, que vão fazer com que a gente regule os hormônios. A gente chama isso de modulação ou equalização dos hormônios, né? É possível com algumas plantas, com alguns nutrientes, macronutrientes ou micronutrientes, vitaminas e minerais, a gente fazer com que o organismo regule esses hormônios saindo de um estresse. Muitas vezes, o estresse que uma criança pode ter depois de um susto, depois de um bullying, depois de uma tensão muito grande, uma criança pode ter uma desregulação hormonal que, por exemplo, Samuel, uma criança que passa a ser medrosa, ter um medo exacerbado, pode ser exatamente um estresse. E quem vai fazer uma regulação perfeita e completamente segura da criança é somente a naturopatia através de um protocolo fitoterápico. Legal. Tudo também avisando aqui que eu vou ter que chamar o nosso primeiro e breve intervalo. Eu já tenho aqui, Ramon, várias perguntas. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. O Amostra Grátis da Saúde é ao vivo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje.
Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store, e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Agora há pouco rodou aí o VT da Unimed Divinópolis, que fez agora uma pesquisa de satisfação com os seus usuários. Essa pesquisa breve vai ser divulgada. Eu tentei falar hoje com o Mozart. Falando em Unimed, quem vai estar conosco na próxima terça-feira é o Dr. Rodrigo Bueno, médico endocrinologista. Você não pode perder essa entrevista. O programa vai ser ao vivo e é claro que a gente sempre conta com a participação do telespectador. Outro Rodrigo, que é o Dr. Rodrigo Carregal, da Carregal Odontologia, nos enviou hoje um vídeo de parabéns para Divinópolis pelos 113 anos. E o Túlio nos ajuda a colocar esse vídeo no ar agora. Uma boa noite, Samuel do Vale, e a todos da TV Candidez. Aqui é o Dr. Rodrigo Ferreira Carregal, da Carregal Odontologia. É com grande alegria que venho parabenizar a todos os cidadãos de Divinópolis pelos seus 113 anos. Uma cidade maravilhosa, acolhedora, bonita, e aqui fiz muitos amigos. Sou nascido aqui em Divinópolis e tenho um carinho muito grande por essa cidade e por todos os seus moradores que veem me acolhendo já há 39 anos como profissional da odontologia. Desde então, venho trabalhando o sorriso e a saúde bucal de seus habitantes com carinho e profissionalismo. Também tenho, Samuel, uma história ligada aos meus antepassados nessa cidade, principalmente ao meu bisavô, o senhor Manuel Gomes Carregal. Vindo de Portugal, ele chegou no Arraial do Divino Espírito Santo de Itapecerica em 1890 para trabalhar nas oficinas da EFON, substituindo o alemão Telma, e acabou apaixonando-se pelo Arraial. Através de seus conhecimentos adquiridos na Europa e aqui, tornou-se o mestre das oficinas da EFON, contribuindo enormemente para a fundamentação para que o entroncamento da ferrovia passasse pelo Arraial, recebendo um telegrama no dia 19 de maio de 1909 do governo comunicando a alteração do projeto da ferrovia e que esta iria passar pelo Arraial. Tal feito colocou Divinópolis em um alto nível como cidade e o progresso que viria em torno da ferrovia. Também trabalhou muito para a emancipação do município juntamente com autoridades do Arraial. Faleceu em 1916, com 46 anos, vítima de uma tuberculose galopante. Parabéns, Divinópolis, e a todos os seus habitantes. Que sigamos em frente com o espírito pioneiro e o amor pela cidade que os nossos antepassados tiveram, contribuindo para que ela, a princesinha do Oeste, se torne cada vez mais bela, limpa, tecnológica e acolhedora. Parabéns. Um abraço aí para o Dr. Rodrigo Carregal, um abraço para o Matheus Carregal, que fazem parte lá da Carregal Odontologia, especialmente para o Dr. Daniel, que é médico cirurgião vascular, também que agora está em Divinópolis. Eu estou recebendo hoje aqui no estúdio da TV Candidez a presença do naturopata Ramon de Assis. Nosso tema está no ar, nós estamos falando sobre a questão de como cuidar de nossos hormônios de forma natural. Ramon, Sim. A gente está recebendo aqui algumas perguntas e algumas eu até te mostrei aqui. Antes, deixa eu falar aqui da Mirtes, que está te mandando um abraço, é sua paciente. Parabéns para o Ramon, sempre esclarecendo com tranquilidade. Está mandando um abraço para você, sua paciente. Mirtes, um abraço, obrigado, viu, pelo carinho. Estou recebendo aqui uma mensagem da Jaqueline, que é esposa lá do meu amigo Marcelo, lá que estudou no CETEP, irmão da Salete. A Jaqueline, que é aqui dos Correios aqui da Divinópolis. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber o telefone do naturopata e homeopata Ramon, que está falando aí com você. Também gostaria de saber se ele é a favor da reposição hormonal na menopausa. Ramon, esse tema que a Jaqueline, esposa do meu amigo Marcelo, que me mandou, nós já falamos sobre isso tempos atrás e sempre volta à tona. E essa questão da reposição hormonal na menopausa?
ela vai ser sempre necessária, você é a favor dela? E como que vai ser essa reposição? Primeiramente, obrigado, Jaqueline, excelente pergunta, um abraço para você, boa noite. Então, eu sou a favor, primeiramente, da modulação hormonal. Antes de mais nada, né, dizer que é possível, a gente vai esclarecer um pouco mais sobre isso, hoje ainda, falando sobre o cuidado que nós podemos ter com o nosso próprio corpo, principalmente se tratando de mente, né, ou seja, o sistema nervoso como um todo, e também intestino, que a maior parte dos nossos hormônios são produzidos no intestino. Então, se a pessoa cuidar bem do intestino, desde protocolos de desparasitação, que a naturopatia faz isso de maneira muito individual, né, e pontual, de acordo com as necessidades, a desparasitação, o reparo da mucosa intestinal para evitar ali a chamada permeabilidade intestinal ou hiperpermeabilidade intestinal. A gente faz também ali a proposta de suplementação vitamínica, de minerais e também de probióticos, para que o nosso intestino funcione perfeitamente e naturalmente e ele possa produzir os seus próprios hormônios. Por consequência disso, as nossas glândulas e órgãos, como os órgãos sexuais, vão produzir de uma maneira mais satisfatória os nossos próprios hormônios. Então, o primeiro passo é esse, o naturopata vai orientar o paciente para que ele tenha os melhores hábitos para que isso aconteça de forma natural. E, quando necessário, a gente entra com a proposta de modulação hormonal, Jaqueline. A gente tem aí protocolos também individuais, de acordo com cada idade. Então, precisamos mesmo. Porque é natural, a partir, por exemplo, as mulheres, a partir de 35 anos de idade, ela começa já a ter uma queda na sua produção de hormônios, que pode culminar, especialmente as mulheres, primeiro na perda de massa muscular, para depois que na verdade está tudo meio que junto isso, depois da perda de massa óssea, que começa na osteopenia e caminha aí para a osteoporose. E isso se dá por algumas razões, mas a primeira e mais importante, muitas vezes ignorada por profissionais da área de saúde, é a baixa do estrogênio. O estrogênio, esse hormônio que predomina nas mulheres, ele é fundamental para produzir as células ósseas, os osteoblastos. E por baixa desse hormônio, o corpo começa a produzir menos células ósseas. E por consequência, provavelmente uma osteopenia e uma osteoporose. Então, o primeiro a se pensar é numa modulação hormonal, que a naturopatia tem vários protocolos. E aí sim, Jaqueline, eu sou a favor dessa modulação natural, a princípio. Claro que em raríssimos casos nós precisaremos de uma reposição fármaco-sintética, mas aí tem que ser feito pelo profissional certo e avaliar bem o caso, porque nem todo mundo pode fazer de qualquer maneira isso. E aí sim, nós podemos recuperar a produção das células ósseas e aí sim, um suplemento complementar, como cálcio, magnésio, vitamina K2, MK7 e vitamina D, né, o colicalciferol, que a gente vai fazer com que a massa óssea se recupere, dentre outros, né? A ingestão de proteína, né, que é fundamental para tudo isso também. A naturopatia pode orientar perfeitamente, mas quando há necessidade, primeiro a modulação natural por plantas medicinais, que é 100% segura. Ô Ramon, todo mundo vai precisar de uma reposição hormonal ao longo da vida? Então, eu diria que pelo menos a modulação, né, que aí tem essa diferença, a reposição, normalmente a gente se refere à reposição sintética, né, do hormônio sintético. Hoje nós temos os chamados hormônios bioidênticos, né, e transdérmicos, que a absorção é feita pela pele, mas ainda está assim, algo novo para a sociedade, mas em alguns casos a gente pode chegar ao ponto de precisar, mas a grande maioria das pessoas vai bastar cuidar bem do seu intestino, da saúde emocional, né? Por isso que eu digo, buscar meios de descansar corpo e mente, meios de ter lazer, né? Férias, descanso, buscar coisas que te faça rir, que te faça descontrair, relaxar. Isso não é luxo, né? É, na verdade, uma necessidade básica para a gente equilibrar os nossos hormônios de maneira natural. Então, uma das dicas que eu dou, procure coisas que possa te preencher, te agradar, né? Lazer, cuidar de você mesmo, porque isso vai quebrar os estresses do dia a dia, o que já vai ajudar desse controle hormonal. Para além disso, cuidar do nosso intestino,
tudo aquilo que eu falei, ou procure uma ajuda profissional, ou você pode cuidar em casa mesmo, né? De que maneira? Comendo de forma saudável, né? Evitar aí os alimentos processados, ultraprocessados e embutidos, que normalmente prejudicam a nossa microbiota intestinal, prejudicando, consequentemente, a nossa produção natural de hormônios. E a questão da idade? Aliás, você falou aí da questão, você usou o termo modulação no primeiro bloco, eu te fiz agora uma pergunta sobre a questão da reposição. Tem diferença de reposição para modulação? Então, na verdade, a modulação ou uma equalização dos hormônios é a proposta de equilibrar esses hormônios. Por exemplo, reduzir ou inibir a produção de hormônios que estejam, porventura, elevados, né? E, no outro momento, estimular aqueles hormônios que podem estar em baixa. Então, quando você faz essa configuração, esta equalização, a gente chama de modulação. No meu caso, por exemplo, dentro da naturopatia e dentro da fitoterapia, a gente faz a modulação hormonal de forma natural, que é 100% segura. E, claro, com resultados incríveis, né? De melhora aí de todos os hormônios aí do nosso corpo. A reposição nos remete, né? Não quer dizer que é exatamente isso, mas nos remete a introduzir os hormônios sintéticos, né? Os hormônios que, apesar de existirem, como eu citei, os chamados bioidênticos, mas eles ainda são sintéticos, porque a estrutura molecular dos bioidênticos se assemelha muito à estrutura molecular dos nossos hormônios que o nosso próprio corpo produz. Por isso são chamados dessa forma. Mas em alguns momentos pode se necessitar aí da reposição bioidêntica. Mas na maioria dos casos, uma boa modulação feita por plantas medicinais já é o bastante, que a gente chama de modulação. A gente só pensa que só os adultos vão precisar dessa modulação hormonal. Crianças também podem passar por uma situação como essa? Podem. Na verdade, é claro que existe uma queda natural, né? Eu citei que as mulheres começam a ter a queda da produção de hormônios a partir dos 35 anos de idade, e nós, homens, temos aí a partir de 32 anos de idade a queda da produção de hormônios, então um pouquinho antes das mulheres. Porém, a queda das mulheres é uma queda acentuada, né? Muito forte ali, né? E o dos homens é mais branda, né? Os homens começam a baixar os hormônios aos 32, mas vai culminar ali numa perda significativa lá para os 56 anos de idade. E sem esses sintomas característicos da menopausa das mulheres, os homens raramente têm esses sintomas de queda de produção de hormônios. Mas, além dessa idade, dos 32 aos 35, que é o ideal das pessoas procurarem uma modulação natural de hormônios, as crianças podem desenvolver ou algum tipo de problema, né, que não é comum, Samuel, de hormônio, o hormônio do crescimento e tantos outros hormônios que a criança pode passar, a criança ou o adulto mais jovem, né? Mas, por exemplo, um estresse, uma pessoa, por exemplo, quando depois de um estresse grande, um susto, um acidente, um assalto, enfim, sofreu ali aquele problema, ela tem uma desconfiguração da produção de hormônios, é muito comum uma pessoa em seguida ter, por exemplo, queda de cabelo, uma pele enfraquecida, uma unha fraca. Isso é o quê? Os hormônios que se desregularam. Então, quando a pessoa é jovem ou criança, não se pensa, não se cogita a possibilidade da reposição de hormônios sintéticos. Mas a modulação hormonal por plantas medicinais e também com a introdução de alguns nutrientes, vitaminas ou minerais, pode ser feito com qualquer idade. Claro que num tempo curto ali, regulou, pode retirar que o próprio organismo vai continuar produzindo os hormônios necessários. A Mayra Duarte, do bairro Bom Pastor. Olá, Samuel, boa noite. É possível a reposição hormonal natural utilizando apenas plantas medicinais, como a erva de São Cristóvão? Olha, muito bem informada a Mayra. Mayra, né? Isso. Um abraço, viu? Obrigado pela participação, pergunta. A erva de São Cristóvão, né, cujo nome científico é Simicifuga racemosa ou Acteia racemosa, é uma planta que eu prescrevo praticamente todos os dias, viu, Mayra? É possível sim, é o que a gente vinha dizendo já, né? Sua pergunta deve ter chegado antes da nossa resposta anterior. Nós podemos fazer sim uma modulação hormonal completamente natural e segura. Existem casos que não será suficiente? Existe, né? Por exemplo, em caso dos fogachos da menopausa, do climatério da menopausa, que as mulheres sentem tanto, 80% dos casos a gente consegue uma redução satisfatória desses sintomas. 20% talvez não. Aí talvez essas mulheres, se quiserem, podem buscar uma reposição sintética com o profissional devido. Mas, na maioria dos casos, a gente consegue isso muito bem feito. Não só com
com a erva de São Cristóvão, mas também com a amora negra, a amora branca, a amora vermelha, a amora silvestre. Nós temos ainda o feno grego, que é usado como tempero e especiaria, assim como a sálvia também. É uma proposta muito interessante usarmos os temperos e especiarias, que dentre eles tem essas duas plantas que são fito-hormônios, que ajudam já na regulação hormonal branda, né, que a gente pode fazer de forma caseira. Então, o feno grego, que é a Trigonella phoenograeco, né, o nome científico, a sálvia ou sálvia officinalis, seu nome científico, são plantas com uma proposta de regulação de forma maravilhosa. Além disso, nós temos o trevo vermelho, né, que é o Trifolium pratense, que é outra planta maravilhosa para essa regulação. Sim, muitas plantas fazem isso muito bem. A catuaba, marapuama, tríbulos terrestres, maca peruana, são plantas que, na sua devida dosagem para cada tipo, e aí só o especialista em plantas pode calcular isso para cada pessoa, a gente pode ter uma regulação maravilhosa. Ok, você pode continuar participando conosco. O programa é ao vivo nesse dia 3 de junho de 2025. A gente está recebendo hoje com muito prazer o naturopata Ramon de Assis. A gente está falando como cuidar dos nossos hormônios de forma natural. No próximo bloco a gente vai fazer perguntas e aprofundar mais um pouco sobre a questão se o intestino deve contribuir para a questão dos hormônios. O Ramon já falou um pouco sobre isso, mas tem perguntas aqui do telespectador. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Na semana passada eu falei aqui da entrevista da médica nutróloga doutora Nayara Dourado. Túlio vai colocar uma foto pra gente. Essa entrevista você pode acompanhar também pelo canal do YouTube e que traz aqui informações importantes na visão da nutrologia. Provavelmente, não é certeza, a gente está fazendo essa costura da volta da médica conosco provavelmente em agosto. Obrigado aí ao Túlio. Na próxima terça-feira, ou melhor, no dia 17 de junho, eu terei o prazer de receber aqui no estúdio da TV Candidez as duas profissionais da My Clinic Odonto, que é a doutora Yasmin Alves e a doutora Marcela Alves. Formiga e Divinópolis, odontologia estética, que atende ali no edifício Milênio. Nós tivemos com elas, gravamos uma curta e objetiva chamada... O Túlio coloca agora pra gente. Em julho, eu terei o prazer de receber no estúdio da TV Candidez, no estúdio do Amostra Grátis da Saúde, duas profissionais da My Clinic aqui em Divinópolis. São elas, doutora Marcela Alves e doutora Yasmin Alves, irmãs e gêmeas. Nós vamos falar sobre a questão da harmonização facial de forma natural. Doutora Marcela, TV Candidez, boa noite. Qual é o procedimento mais procurado no consultório relacionado à questão da harmonização facial? Hoje em dia, o procedimento que os pacientes mais procuram aqui pra gente é a rinomodelação usando o ácido hialurônico. Porque com ela a gente já vai conseguir um resultado imediato, o paciente já vai sair daqui com um perfil transformado e a gente vai conseguir camuflar o dorso nasal, esse ossinho aqui que muito incomoda os pacientes, e empinar a pontinha. Então, esse procedimento está sendo um dos mais procurados atualmente por nós. Doutora Yasmin, TV Candidez, boa noite. Qual que é a importância de um bom gerenciamento do protocolo do envelhecimento? Então, hoje em dia a gente tem vários procedimentos aqui na clínica para gerenciar o envelhecimento. Entre eles, botox, bioestimulador de colágeno, ácido hialurônico, fio. Então, o mais importante é saber se você tem indicação para esses procedimentos e a sequência correta da realização para ter um bom resultado, além de uma técnica bem feita. Doutora Marcela, qual que é o maior diferencial, na sua opinião, da My Clinic aqui de Divinópolis? Nosso maior diferencial, além da assistência pós-procedimento ao paciente, que é uma assistência direta, é também o tratamento multidisciplinar,
Como é a harmonização orofacial, a gente vai tratar a parte facial externa, a parte oral e também todos os funcionamentos fisiológicos do corpo do paciente. Assim, nós conseguimos um resultado muito mais duradouro e efetivo. E é claro que nessa entrevista nós também vamos falar dos cursos da MyClinic. Você pode adiantar para a gente, doutora Yasmin, como funcionam esses cursos? Então, os cursos fornecidos pela MyClinic são 100% VIP, onde o aluno tem o foco total em anatomia, intercorrência, que é uma das partes mais importantes da harmonização facial, que a gente tem que saber, técnicas, e eles vão treinar tudo no manequim anteriormente de pegar um paciente. Então, eles vão sair 100% aptos a realizar. Além de a gente dar uma assistência pós o curso de 6 meses online. Então, eles vão ter acesso a gente mais 6 meses para poder tirar qualquer dúvida. E claro que além desses temas, nós vamos contar um pouco mais da história de vida dessas duas profissionais. Até lá! Até, gente! Muito bem, então, portanto, no dia 17, doutora Marcela e também doutora Yasmin. Você pode acompanhar várias informações também pelo Instagram, conforme nós falamos, @m.y.clinic.odonto. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez. Estou recebendo hoje com muito prazer o naturopata Ramon de Assis. Ramon, estamos chegando aqui várias perguntas. Algumas dessas perguntas têm tudo a ver com o tema e outras nem tanto. Boa noite, Samuel. Aqui é Angélica, bairro Niterói. Tenho cólica menstrual todos os meses, 35 anos, tive 2 cesarianas. Gostaria de saber se isso pode interferir nas cólicas. Obrigado, Angélica Silva. Ramon de Assis vai te responder. Angélica, obrigado pela participação, pergunta, um abraço para todos aí do Niterói. Então, pode ter sim a ver, né? Cólicas exageradas, né? Claro que um pequeno desconforto as mulheres podem vir a ter, pequenos, mas cólicas acentuadas pode significar 2 coisas. Primeiro, desregulação hormonal. Então, nos nossos protocolos, por exemplo, para poder combater esse tipo de problema, sempre tem ali junto no protocolo plantas reguladoras de hormônios, que são as plantas fito-hormonais, e também plantas que desinflamam. Então, o processo inflamatório sempre está junto das cólicas menstruais, seja endometriose ou não. Então, se tem cólica, se tem dor muito aguda, tem aí inflamação e tem também a desregulação hormonal. E a orientação que a gente passa para os nossos pacientes, né? A gente monta o protocolo, ele normalmente melhora, né? A paciente melhora muito. Mas o que a gente orienta? Melhorar os hábitos alimentares a fim de diminuir a ingestão de produtos que colaboram para a inflamação e aumentar os alimentos de verdade que ajudam na desinflamação. Ô Ramon, tem aqui uma mensagem, Cleifer está dizendo aqui que já foi seu aluno. Não sei se você está lembrado do nome dele. Perfeitamente. Ô, Cleifer, um abraço. Foi meu aluno na época que eu era professor de artes marciais, né? Eu fui professor de Kung Fu. Você pratica ainda, Ramon? Não mais, não pratico. Pretendo voltar, hein? E treinar com hoje quem foi meu aluno, né? Talvez será meu professor. Mas um grande abraço, viu, Cleifer? Olha só, gostaria de saber do Ramon se tem alguma planta para libido ou para aumentar a testosterona de maneira natural sem precisar de bombas. Parabéns pelo programa, Ramon me conhece bem, é o Cleifer que está mandando aqui a mensagem. Cleifer, então, tem jeito sim, né? Nós temos plantas que aumentam, na verdade, a maioria dessas plantas fito-hormonais, elas melhoram as condições de vários hormônios ao mesmo tempo. Então, mas nós temos plantas que são mais voltadas aí para a testosterona, para o DHEA, que também é outro hormônio fundamental para a libido, né? Não somente a testosterona, mas DHEA também. Nós temos aí plantas que vão estimular o estrogênio também é muito importante nesse processo todo, progesterona e tantos outros hormônios que vão configurar aí toda a nossa saúde emocional, saúde do aparelho reprodutor como um todo. Então nós temos sim vários protocolos, né? Vai depender de cada caso, vai depender da idade, das interações medicamentosas, a gente leva tudo isso em conta também, mas temos sim protocolos para isso. Ramon, agora há pouco você falou sobre a questão do intestino, que traz uma influência muito positiva na questão da modulação dos hormônios. De que forma a pessoa vai fazer com que esse intestino gere bons hormônios? É na alimentação? Como é que deve ser essa alimentação? A ingestão de água, do líquido, também tem fator? Tem fator. A água, mas quando fala de intestino, para a sociedade leiga, a pessoa já logo pensa assim: meu intestino funciona bem, eu vou ao banheiro todos os dias, eu tenho as evacuações diárias, então meu intestino é bom.
Ou a pessoa pensa assim, eu não vou ao banheiro todos os dias, eu pulo 1, 2 dias para ir ao banheiro, então meu intestino não é bom. Claro que isso é importante, mas eu diria que isso aí é 1/10 da saúde do intestino. Nós temos outros fatores para preocupar. E entendendo que no nosso intestino habitam trilhões de bactérias, muitos micro-organismos que habitam o nosso intestino. E como que a gente avalia, a grosso modo, um intestino saudável de um intestino não saudável? É que quando a maioria das bactérias desse intestino são bactérias chamadas de boas bactérias, esse intestino é um bom intestino, é um intestino saudável. Mas quando a maioria dessas bactérias são bactérias ruins, é um intestino que não é saudável. E como que eu sei disso? Simples também. Se o que você come são alimentos que nutrem mais as bactérias ruins, como, por exemplo, processados. Quando eu falo processado, Samuel, até eu sei que assusta muitas pessoas, mas tudo de uma padaria é processado. Absolutamente tudo. Mas eu ouvi falar que a farinha de trigo é mais nociva porque tem um glúten. De fato, né? Essa proteína é muito danosa para a nossa mucosa intestinal. Mas todo farináceo, todo produto, né, aditivo, tudo que houve a intervenção humana é um produto alimentício. Isso vai nutrir melhor as bactérias ruins do nosso intestino. O que é bom para as nossas bactérias boas são os alimentos de verdade, aquilo que você colheu na árvore, colheu no canteiro, colheu no pasto, né? Então, ovos, carnes, verduras folhosas, leguminosos, sementes, grãos, castanhas. Isso é comida de verdade. Isso nutre as bactérias boas do nosso intestino. Então, quando as bactérias boas do nosso intestino estão em maior quantidade, olha só, Samuel, que dado importante. Mais de 90% da serotonina, que é o hormônio da alegria, mais de 90% é produzido no intestino. E a gente pensa que é no cérebro, né? Muita gente comenta sobre isso. No cérebro, menos de 10%. A serotonina também é produzida no cérebro, mas menos de 10%, mais de 90% no intestino. E que intestino que produz essa serotonina? O intestino que tem a maior parte das bactérias boas. Daí eu já dei a dica. Então, o que controla a microbiota intestinal, que seja a maior parte de bactérias boas, é o que a gente come. Então, não é só o trânsito intestinal, nós evacuarmos todos os dias, que também é importante. Nós precisamos saber o seguinte, como se você julgar ali quirela, né, que é o fubá, o fubá ali, quem que vai comer? Os passarinhos comem. Se eu julgar ali carne, aí os felinos, os caninos vão comer. É a mesma coisa, o que você põe no seu intestino é o que vai predominar ali. Então, se você come mais alimentos processados, ultraprocessados e embutidos e bebidas ácidas, quem vai estar ali no seu intestino? Bactérias ruins, obviamente. Se a maior parte da sua alimentação são alimentos de verdade, quem vai estar ali? As bactérias boas. E se forem mais boas do que ruins, você terá uma boa produção hormonal. Simples assim. Ô Ramon, eu iria abrir esse bloco pedindo aqui para você reforçar mais uma vez, porque a gente sempre anunciava a sua presença na Rua Rio de Janeiro 426, na sala 1107, que não está mais nesse local. Agora, na 7 de setembro, 1387, tá certo o endereço? Isso, perfeitamente. No portal Corpo e Mente. Como é que tem sido essa experiência? Então, eu tenho dito, inclusive hoje em atendimento, eu disse para alguns pacientes, né, que é uma experiência maravilhosa. Superou todas as minhas expectativas, né? O Portal Corpo e Mente, né, tem colaboradores maravilhosos, né, tanto os recepcionistas, os outros colaboradores, né, que assim como eu trabalho com algumas terapias naturistas, existem outros profissionais, né, que trabalham com outras terapias naturistas e que então eu estou num ambiente muito adequado. Tenho certeza, convido a todos para conhecer o portal, né, chegarem lá, conhecer o que tem ali, tem sempre um chazinho a ser servido ali e um ambiente muito agradável, confortável. Os meus pacientes têm gostado muito e eu acredito que os novos pacientes também vão gostar muito do ambiente que a gente tem por lá. Então, eu fiquei muito feliz, estou muito feliz de estar lá no portal, já pouco mais de 1 mês e meio, né, que estamos lá, caminhando para 2 meses e tenho certeza que todos os pacientes vão gostar muito. Que bacana, que legal.
É sempre bom a gente reforçar que tem um WhatsApp de grupo aqui da Divinópolis que faz o maior sucesso na questão da informação da saúde com qualidade da questão natural, que é o 991370003. No final do programa, o Túlio vai colocar para a gente. Não precisa colocar agora, Túlio, a gente sabe que dá uma mão de obra aí, tem que tirar esse crédito e colocar outro, mas no final ele coloca 991070003. Tanto para receber mensagens, né? Isso, 91370003. 9, tá certo aqui, ó, 991370003. Exatamente. Que é o grupo mais famoso aí da cidade, aí, né, Ramon? Então, a gente tem uma alegria muito grande, né? A gente montou esse grupo para trocar informações com alguns pacientes, né? E aí se tornou uma grande responsabilidade. Hoje nós temos mais de 1.000 integrantes no grupo, e aliás de pessoas de várias cidades, das cidades onde eu atendo, Divinópolis, mas até de outros estados, né? E aí nós temos vários profissionais também de outras áreas, né? Fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, psicanalistas, educadores físicos, todos colaborando com dicas de saúde natural. Se você quer saber mais sobre a naturopatia como um todo, né? A gente posta muitas dicas, receitas saudáveis, dicas bacanas lá, é só seguir, é só pedir a inclusão sua nesse grupo, que é um grupo fechado, não tem postagens de outros tipos de mensagens, senão sobre saúde natural. Antes de fazer aqui a próxima pergunta, deixa eu mandar aqui um grande abraço para o Lucas Gonçalves, que é o gestor da clínica La Saúde aqui da Divinópolis. Está localizado aqui na 7 de setembro, 795. É um espaço de clínica odontológica aqui da Divinópolis. Passou por uma reforma, está me dizendo que está voltando agora. Ô Lucas, grande abraço para você e toda a equipe da clínica La Saúde aqui em Divinópolis. Perguntas. Olá, Samuel, boa noite. Meu abraço ao Ramon. O Ramon é filho de um amigo meu, o senhor Valdir. Aqui é o Admar do Táxi. Gostaria de parabenizar o Ramon pela maneira como ele explica, muito pontuada e detalhada. E também pedir uma orientação sobre a próstata aumentada. O que seria bom para evitar? Não sei se você conhece o Admar, está mandando aqui, citou até a reverência do seu pai. Muito, né? Na verdade, eu tenho certeza que os meus pais estão assistindo o programa e estão muito felizes, viu, Admar? Você é muito querido na minha família, de longa data, né? Um grande abraço para você. Então, a questão da próstata, né, tão importante para nós homens, temos que entender dois fatores. Existe o câncer de próstata e existe a hiperplasia benigna da próstata, que são problemas completamente distintos, né? E ele perguntou desse crescimento da próstata. A próstata, né, primeiro que a desregulação hormonal em nós homens já favorece ali, né, o crescimento da próstata. Então tem um fator aí de regulação hormonal, que é a naturopatia, através da fitoterapia, a gente consegue muito bem aí esse equilíbrio hormonal, e tem o fator inflamação. Qualquer hiperplasia, qualquer crescimento, qualquer inchaço no nosso corpo, significa que aquele organismo está demasiadamente inflamado. Pode até não ter uma inflamação clínica, né, detectada em exames, mas tem ali uma inflamação subclínica, que muitas vezes não é detectada em exames. Então, o que nós precisamos fazer? Uma modulação hormonal e uma desinflamação desse organismo, que além do que eu falei ainda há pouco, né, no que diz respeito a mudanças de hábitos, né, nós reaprendemos a ingerir alimentos de verdade, no nosso dia a dia e diminuirmos a ingestão dos alimentos processados de toda origem, a gente não precisa tirar totalmente, né? Tem gente que fala, eu tenho medo que o Ramon vai me cortar tudo lá no consultório. De forma alguma. É usar com equilíbrio, com consciência, entendendo que nós precisamos dar ao nosso corpo o que ele precisa para promover a chamada homeostase, o equilíbrio interno dele. Porque se a gente dá ali uma matéria-prima ruim para o nosso corpo, como os alimentos processados, o nosso corpo não tem o que fazer com isso. E acaba inflamando o nosso corpo. Então, quando a gente melhora isso, ajusta isso, o corpo funciona maravilhosamente bem. Viu, Admar? Então, desinflamar o nosso corpo é um caminho e fazer uma modulação hormonal natural para a gente evitar ou mesmo conseguir resolver um problema já instalado de hiperplasia. Qualquer assunto relacionado à próstata é sempre um medo muito grande para os homens. Muito. É incrível, né? Muito grande. Ô, Ramon, vou ter que chamar um breve intervalo. A gente vai voltar, tentar fazer várias perguntas. 1 minuto e a gente está de volta.
Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Câmara Municipal de Divinópolis homenageou o empresário José João da Silva Júnior, mais conhecido como Zé Broinha, ele que é da Telcar. A homenagem foi feita pelo vereador Wesley Jarbas, em reconhecimento à sua trajetória profissional do empresário Zé Broinha, lá da Telcar, no bairro Niterói, na Rua do Cobre 124. Foi uma noite emocionante. O Júnior, ao lado da sua esposa Karina Cíntia Silvia Brandão e da sua filha Maria Eduarda, viveram momentos bastante emocionantes nesta homenagem, que foi indicada pelo vereador Wesley Jarbas. Parabéns aí ao Zé Broinha e toda a equipe da Telcar por esta homenagem. Ramon, a gente tem pouco tempo, me avisou aqui agora há pouco aqui o Túlio, então vamos tentar fazer aqui mais perguntas dos telespectadores. Você pode continuar enviando a sua pergunta. Na medida do possível, a gente vai tentar fazer. Ramon, quando procurar a naturopatia para ajuda na questão da reposição, muita gente fala essa palavra, mas você explicou bem aqui, é uma modulação hormonal. Quando que a pessoa deve ir? Apenas quando ela estiver sentindo algo, sentindo já os efeitos, ou vale uma prevenção? Com certeza, vale uma prevenção, né? É claro que homens a partir de 32 anos de idade, que se quer cuidar dos seus hormônios, né? Pode e deve nos procurar. Mulheres a partir dos 35 anos também. Eu quero preservar, quero ter um climatério mais saudável, uma menopausa mais saudável, adiar ou nem ter ali os problemas ósseos que são provenientes aí dessa baixa de produção de hormônios, procurar a gente a partir dessa idade. Mas em outros momentos também, muitas vezes, Samuel, as unhas fracas, né, raramente são deficiências nutricionais. Mas podem ser também deficiências nutricionais, mas a gente trata disso também dentro de, às vezes, no mesmo protocolo. Mas uma unha fraca pode ser baixa de algum hormônio, que pode ocorrer, inclusive, em idades inferiores a essas que a gente citou. Às vezes, mulheres com 25 anos de idade, 27 anos, por causa de estresses, pode ter ali uma baixa de hormônios que pode enfraquecer as unhas, a pele pode não ficar bonita, né? Ela pode perder ali o viço, né? Ela pode ter uma queda de cabelo acentuada em função de um estresse. A pessoa passou por um estresse, vai ter uma queda de cabelo. Isso tudo a gente corrige com uma modulação hormonal natural, 100% segura, e a gente pode fazer em qualquer idade nesse caso, né? Crianças que passaram por um estresse muito grande, por um impacto emocional muito grande, podem desenvolver medos, né? Ou outros problemas de ordem emocional ou físicas, também a gente consegue fazer de maneira 100% segura. Que legal. Estou recebendo aqui uma mensagem bastante interessante. Boa noite, Samuel. Sempre assisto o seu programa com prazer. O Ramon é meu sobrinho, ele colocou entre aspas. Sou irmão do Valdir. Ontem estivemos juntos em uma reunião e o papai tem muito orgulho dele. E eu, cada dia, mais fã do Ramon também. Parabéns, abraço. Estamos acompanhando a Mostra Grátis à Saúde. Parabéns mais uma vez a você, Samuel. Quem está mandando aqui é o Adilson Quadros. O Adilson tem uma ligação com a maçonaria muito grande aqui em Divinópolis, há muitos e muitos anos, né? Sempre prestando bons serviços, né, Adilson? Sempre no envolvimento com a sociedade, que é muito importante. Está mandando aqui um grande abraço a você e parabenizando pela maneira como você explica, Ramon. Adilson, né? Me emociona, né, o seu elogio. Muito obrigado pelo carinho. Você também é muito querido pelo meu pai, né? Por todos nós, na verdade. Obrigado mesmo pelas carinhosas palavras. Ô Ramon, a gente está caminhando para o final, a gente vai ter a mensagem de parabéns do Ramon ao longo das próximas terças-feiras aqui, dia 10, 17, 24, que é importante o depoimento do Ramon. Mas você tem aí, Ramon, um minuto para você finalizar esse programa de hoje,
O que de mais importante, na sua opinião, deve ser marcado dentro desse tema que nós abordamos hoje? E o contato do Ramon aí na tela para o telespectador que está pedindo aqui pelo WhatsApp da TV Candidez. Obrigado, Ramon. Então, é dizer que nem tudo tem que ser do sintético. Eu abri o programa dizendo, né, muitas pessoas acham, entendem que nós precisamos de antibióticos, nós precisamos de anti-inflamatórios, nós precisamos de antialérgicos, nós precisamos de corticoides, nós precisamos de hormônios sintéticos. E não é assim. Se nós inteligentemente olharmos para um passado de milhões de anos, perceberemos que os nossos antepassados viveram muito bem, obrigado, sem nada disso que é artificial. A natureza, né, ela é riquíssima e inteligentemente a natureza consegue nos fornecer tudo o que nós precisamos. E hoje, através de estudos acadêmicos e tantas especializações, na verdade a maioria das universidades do mundo hoje estão voltando para o natural, ora com esse nome, naturopatia, outra hora não, né? Mas o fato é que temos recursos naturais, sim. Temos hoje as suplementações vitamínicas, as suplementações de minerais, as modulações hormonais por plantas medicinais e tantos outros recursos. É o que eu uso para tratar. Então, agradeço a todos e segue a gente lá no Instagram, que lá tem tudo sobre o natural. Naturopata Ramon de Assis. No Instagram e em todas as redes sociais também, né? É verdade. Ramon, obrigado mais uma vez. Obrigado também. A gente volta na primeira terça-feira de julho. Isso. A gente vai trazer aqui uma mensagem sua também, um vídeo para falar também do próximo tema. Obrigado mais uma vez. Combinado, obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou nessa terça-feira, primeira terça-feira de junho de 2025. A gente volta na próxima semana. Para você, uma boa noite. Até a próxima, se Deus quiser.